Queridos e amados irmãos, diletos amigos, eu vos saúdo com a paz do Senhor, Pastor Heraldo Couto, mais uma vez fazendo uma gravação do estudo bíblico da Palavra de Deus em um culto de doutrina. E nesta noite nós iremos falar a respeito de um jovem que fez uma escolha do local errado para cultuar a Deus. Eu quero chamar as vossas atenções para a leitura da Palavra de Deus, que está inserida no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, e os versículos 7 a 9, que assim nos diz. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falara com eles e prolongou a prática até à meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. Então, estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Amantíssimo Deus, meu Pai, aqui estamos nós em Tua presença, viemos te pedir, Senhor, que tome a direção, nos dê sabedoria, inteligência, unção do Teu Espírito, e fala para todos nós nesta noite. Amém. Queridos, a Bíblia diz que Paulo, na sua terceira viagem missionária, ele visitou as igrejas da Macedônia e a Grécia. Depois de 3 meses, houve uma conspiração pelos judeus contra ele, e ele procurou voltar para a Síria pela Macedônia. Então, amados, eu posso até imaginar que ele passou por Bereia, Tessalônica e até mesmo Filipos. E nesta viagem acompanharam Paulo alguns irmãos que vieram na frente e chegaram até Troades. Eles foram, primeiro, não sei o motivo, mas a Bíblia diz que Timóteo, Tíquico e outros foram primeiro. E Troades hoje é um porto da Turquia, entre a Ásia Menor e a Macedônia. Paulo, chegando a Filipos, ele participou da Páscoa, e depois de 5 dias ele chegou em Troades e ficou ali 1 semana, assim diz o versículo 6. E no domingo ele foi participar da ceia, pois ia viajar na segunda-feira para Jerusalém, para participar da festa da Páscoa. E ele estendeu a pregação até a meia-noite. E o versículo 8, ele diz que havia muitas luzes no cenáculo. E o versículo 9 diz que um jovem, por nome Eutico, estava assentado numa janela e caiu do terceiro andar, tomado de um profundo sono, e morreu.
Eutico, amados e queridos irmãos, ele foi traído pelo sono. Ele não foi feliz ao escolher um lugar incômodo, um lugar impróprio para cultuar a Deus. Afinal, quem está na janela não está dentro e nem fora. Estava com a visão dividida. A visão dele estava no templo, talvez naquilo que Paulo estivesse pregando, e fora dele. Este é um terrível símbolo espiritual de muita gente. Fica na igreja e do lado de fora, talvez com os seus pensamentos, e diz que serve a Jesus, mas participa das coisas que o Senhor condena. Quantos amados e queridos irmãos que estão assistindo o culto da janela, no corredor, talvez na escada, literalmente. Eu já vi pessoas fazerem isto. Vão para a igreja, mas não procuram um lugar cômodo, que tenha uma boa visão, que possa ouvir melhor. Mas tem aqueles que não têm um certo compromisso com a palavra de Deus. E Eutico foi um deles. E sem compromisso formais e sem propósito definido para com o trabalho do Senhor, assim vemos muitos. Ora, quem está na janela, ele está com o coração dividido no que passa no templo e o que está fora dele. A Bíblia diz lá em Oséias que Efraim com os povos misturaram. Efraim é um bolo, olha o que disse o profeta, que não foi virado. E os israelitas, o Oséias estava falando para eles, entraram em comunhão com os incrédulos e adotaram muitos dos seus costumes, como um bolo queimado de um lado e cru do outro. Assim estão alguns, como um bolo que não foi virado de um lado, dizem que serve a Deus, mas do outro serve as suas paixões, servem os seus desejos. Então, na análise da história de Eutico, evidencia o triste perigo da visão perdida. Eutico, ele ficou enfadado, talvez, pelo extenso discurso do apóstolo Paulo, e seus olhos ficaram carregados de sono. Ele não deu importância a algo tão importante como a ceia e a celebração ao Senhor nosso Deus. Olha, amados, quando perdemos a visão espiritual, algo vai mal. É preciso atentar para isto. Jesus disse: levantai os vossos olhos e vede os campos que estão brancos para a ceifa. João disse à igreja de Laodiceia para que comprasse colírio espiritual e aplicasse nos olhos para que pudesse ver. E Eutico, naquela posição, com o sono,
ele perdeu o equilíbrio físico e se tornou o cochilo mortal. Quantos crentes desequilibrados? O crente desequilibrado, ainda que mantenha a crença em Cristo, a sua conduta entra em contradição com ele. Então, vemos que Eutico perdeu também a sensibilidade. Já não lhe tocava o eloquente sermão do apóstolo Paulo. Não sentia mais nada. É o crente, entre aspas, anestesiado. Enquanto a igreja glorifica e se alegra no Senhor, ele nada sente. Tem alguns assim, infelizmente, entre nós. Não discernia os acontecimentos à sua volta. Já não se comovia com a palavra de Deus. E o versículo 9, ele diz que Eutico caiu do terceiro andar e morreu. Ele caiu, amados, para fora do templo. Se fosse para dentro do templo, a queda seria menor. Eutico, a Bíblia diz, Eutico morreu. Obviamente, eu posso imaginar que o culto foi interrompido. Imaginem como ficaram os pais daquele jovem quando alguém falou que o seu filho caiu do terceiro andar. Você que é pai, que é mãe, pense nisso. Uma notícia tão triste. E eles tinham consciência que dificilmente ele poderia escapar da morte. Aí Paulo e alguns correram para ver o rapaz e o culto foi interrompido. Olha, queridos, aquele que não está comprometido com o trabalho do Senhor, só faz prejudicar o andamento do culto. E isto aconteceu com Eutico, por estar assentado em uma janela. Quantos que durante o culto ficam conversando com outras pessoas, sorrindo e até mesmo manuseando o celular, sem compromisso com o trabalho do Senhor? Pergunto, o que aconteceu com Eutico? A Bíblia diz, Eutico morreu. Então, amado, primeira coisa que Eutico fez foi escolher um lugar errado para cultuar a Deus. Tem alguns assim, embora no templo tenha cadeiras ou bancos à disposição, preferem ficar em um lugar incômodo, talvez até mais distante do preleitor, daquele que está trazendo o sermão. Não ouve bem as palavras. Segundo, Eutico perdeu, entre aspas, a visão. Procurem um lugar estratégico para que possa ver bem e ouvir melhor a mensagem da palavra de Deus. Terceiro, Eutico, ele perdeu a sensibilidade. É como alguém anestesiado que nada sente ao ouvir o sermão. Olha, amado, a falta de apetite para aprender
e demonstrar sentimento de gratidão. Alguns estão assim. Já não têm mais aquele apetite pela palavra de Deus. A Bíblia diz: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti. Olha, querido, e a quarta coisa errada que Eutico fez foi dormir no culto. Dormiu, foi o sono físico de qualidade. Errado, não é assim. Porque o sono físico de qualidade, em lugar correto, ele é essencial à saúde. Queridos, o que disse Paulo aos Efésios? Desperta tu que dorme e levanta-te entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. No capítulo 5 da carta aos Efésios. O crente tem que estar vigiando, acordado espiritualmente, porque o mal está em todo lugar. E na parábola do joio e do trigo, a Bíblia fala que sobre a existência do mal no meio do bem e a separação entre eles. Pense nisso. Eutico perdeu o equilíbrio. Para cultuar em cima da janela, só pode ser mesmo insensato, só pode ser mesmo desequilibrado. Eutico caiu. Paulo escreveu aos Coríntios dizendo: aquele, pois, que cuida está em pé, olhe, não caia. Porque vêm as consequências. E as consequências vieram. As consequências, no caso de Eutico, consequências físicas, mas poderão vir também consequências espirituais. As consequências espirituais são sérias. Eutico morreu. Ele morreu fisicamente, mas muito morrem espiritualmente e também fisicamente. Aos pais que os filhos vão à igreja, a Bíblia manda educá-lo no caminho que se deve andar. Templo, igreja, é lugar de cultuarmos a Deus, é lugar de glorificarmos ao Senhor. A todos nós, a posição onde estamos leva-nos à vida ou à morte. Então, amados, e os obreiros também, você que é obreiro da casa do Senhor, é preciso ter paciência com os que dormem espiritualmente, tratando com amor, tratando com carinho, para que eles possam voltar à presença do Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe, que o Senhor vos guarde. Eu vou orar por vocês que estão assistindo esse trabalho nesta noite. Eu quero pedir ao Senhor que os abençoe, que os guarde dessa pandemia, dessa peste que tem se alastrado o mundo. Ore conosco. Amantíssimo Deus, meu Pai, aqui estamos nós em Tua presença. Viemos te pedir, Senhor, por todos os Teus servos na face da terra, por todas as pessoas do mundo, para que possam, aqueles que ainda não te conhecem, possa fazer uma aliança contigo, um concerto contigo, meu Pai. Ó Deus, salva essas pessoas, também livra, ó Pai Santo, desta pandemia, desse problema, Senhor. Guarda a todos pelo poder do Teu nome.
Tudo isso te pedimos e também já te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima gravação, se assim o Senhor nos permitir.